Fala meus amigos, mais um vídeo e mais um quadrinho. O último vídeo foi de um quadrinho francês e agora eu trago para vocês um quadrinho argentino, A Grande Farsa, do grande Carlos Trillo e Domingo Mandrafina. Carlos Trillo é o escritor, com as ilustrações do Domingo Mandrafina, publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Lombadinha redonda, com o verniz localizado aqui, ó, dá pra vocês verem, né, que brilha. Verniz localizado, o verniz localizado aqui também nas letras da lombada, lombadinha redonda, como eu falei. Caprichado, capa dura, muito bonito, edição caprichada mesmo, que o pessoal da Comic Zone lançou aqui. E o que vai falar A Grande Farsa? Bom, A Grande Farsa contém os dois volumes da história, né, chamada Grande Farsa. O primeiro volume originalmente é A Grande Farsa em si, e o segundo volume se chama O Iguana, porque o Iguana é um personagem principal muito caricato e muito impressionante de ver nas páginas aqui da Grande Farsa, tá? A Grande Farsa, então, ela começa narrando a história de... eu vou olhar na colinha porque são os nomes complicados. Malinche Centurion, que é a sobrinha de um ditador que governa um país. Não é falado qual país e nem é falado o ano, mas é um país localizado na América do Sul, governado por um ditador. Às vezes nos faz lembrar de países assim como Cuba, mas enquanto eu lia o quadrinho me fez lembrar bastante de Cuba, até por conta do regime, né, ditatorial que já ocorreu lá, ainda ocorre, as coisas estão ficando um pouco mais maleáveis agora, mas sem entrar no âmbito político, focando na HQ. Ela é sobrinha de um ditador que governa o país com mãos de ferro, e com relação àquelas pessoas que são opositoras do regime, essas pessoas sofrem penalidades, elas desaparecem por conta da existência do executor das ordens desse ditador, o Iguana, que vocês vão acompanhar aqui. Então essa Malinche Centurion, ela meio que quer deserdar do regime, ela não compactua mais com o regime, e ela decide procurar o Donaldo Reinoso. São uns nomes muito estranhos, né? Ela decide procurar esse cara porque ela sabe da história dele, que ele tem um irmão também que faz parte do governo. Os dois se envolvem para tentar derrubar o regime, né? Expor todas as mentiras, porque a Malinche Centurion, ela é utilizada para fazer propaganda do governo, de que ela é uma virgem intocada, e que por ela ser intocada, ela tem poderes milagrosos, poderes de cura, e isso é amplamente divulgado pela agência de propaganda desse governo ditatorial, né? No permear da história, nós somos apresentados também a um outro personagem, que é o Meliton Bates, que esse sim é o autor da propaganda do governo ditatorial. Então, os quatro personagens, digamos assim, principais, né? O Donaldo Reinoso, a Malinche Centurion, o Meliton Bates e o próprio Iguana, que é um assassino frio e sanguinário. Me fez lembrar muito o Jason da série de filmes Sexta-feira 13, né? Então vou mostrar um pouco da história para vocês. Então vamos lá, ó. A capa colorida vem com um marca-páginas também. Olha que bonito. Aqui atrás, ó, tem a arte. Esse daqui é o Donaldo Reinoso, que é a pessoa que a Malinche Centurion, que é essa daqui, vai procurar logo no início da HQ. Então a gente dando uma folheada aqui, olha lá. Esse aqui já é o Iguana. Ele tem uma aparência meio que de uma iguana, ele tem uma língua bifurcada, né? Esse daqui é o Meliton Bates, que é o propagandista do governo. A arte é sensacional, preto e branco, mas com um uso impressionante do preto, enquanto parece assim, o fundo do papel às vezes ele alterna, ele é preto e o autor utiliza do branco, às vezes ele é branco e o autor se utiliza do preto, então gera esse contraste no decorrer das páginas, né, no decorrer da história. Simplesmente sensacional, turma. Aqui a gente está ainda no primeiro volume, na Grande Farsa.
A história permeia por guerrilheiros também, que assemelha muito ao Che Guevara, por isso que eu falei de Cuba, né? Apesar de, mais uma vez, a história não ser passada em Cuba. E, na sequência, começa a história, o Iguana, né? A parte 2 da história. Aqui a gente já está na parte 2, mas mais pra frente tem a divisão certinha aqui na revista, onde termina uma história, tá? E aqui livro 2, ó, o Iguana. Então daqui pra frente já é a história do Iguana, porque aí o Carlos Trillo e o Domingo Mandrafina, eles optaram por contar a história do Iguana mesmo, porque é um personagem que chama muita atenção na primeira parte, né? É uma história adulta, tem nudez, tem cenas de violência extremas, né? Assim, mas não nada muito ofensivo, embora o Iguana seja um personagem ofensivo, não é nada assim, você não vai ver corpos destroçados nem nada do tipo, mas ele é um assassino frio e implacável. Até é contado aqui que ele utiliza esses óculos escuros, tá? Na mesma página. Ele utiliza esses óculos escuros justamente porque o olhar dele é capaz de causar um medo impactante e de matar pequenos animais. Tem uma cena aqui em que ele tem um pássaro na gaiola e ele tira os olhos e o pássaro vê os olhos dele, a gente vê pela perspectiva da visão do pássaro, e de ver os olhos do Iguana, o pássaro cai morto, né? Então vai explorar esse aspecto, né? As peculiaridades do Iguana na segunda parte da edição. Já na segunda parte da edição, pega um gancho do final da primeira parte. E existe um personagem menor que se chama Almendrino, e ele vai dar o start ali da história, porque o Iguana ele era tão temido enquanto assassino do governo, que essa lenda do Iguana ela permeia toda a população ali daquele país, né? Ele era um assassino frio, sanguinário, né? Desprezava qualquer tipo de vida, não tinha amor por ninguém, e todos o temem muito. Então vem na segunda parte uma repórter, a Susan Ling, para estudar e ver quem é o tal do Iguana, desvendar esse mito que é falado, né? Eles ouviram falar, ela vem dos Estados Unidos e busca desvendar, saber quem é o Iguana. Então a história vai se desenvolver do ponto de vista dela, ela buscando maiores informações, e as informações que ela consegue dão origem posteriormente a um filme. É feito um filme contando a vida do Iguana e tal. E como vocês podem ver, a arte é fantástica. Então é uma HQ divertidíssima de se ler, tá? O que me chamou muito a atenção na primeira parte é que tem uma quebra da quarta parede. A quarta parede é quando você está assistindo um filme ou lendo uma história em quadrinhos e o personagem ele meio que para de interagir com os outros personagens ali, e ele se volta para a câmera e começa a falar diretamente com o espectador, ou ele se volta, né, aqui no caso do quadrinho, e ele começa a falar diretamente com quem está lendo a revista, como aqui nesse pedaço, ó. Aqui o Meliton Bates, ele está interagindo, ele quebra a quarta parede, ele está conversando diretamente com o leitor, ó. Aqui também, né? Vários personagens fazem isso e dá um outro tom, né, pro quadrinho, dá aquele tom assim de uma coisa inesperada, a gente não está esperando que isso aconteça, e por vários momentos isso acontece e levanta questionamentos dos rumos que a história está tomando e do que pode acontecer com os personagens principais. Então foi uma das leituras mais divertidas que eu fiz até agora em 2021. É um quadrinho argentino, ele foi publicado inicialmente no início da década de 90 em várias partes, e depois ele foi compilado em um encadernado só, né? E aqui no Brasil, publicado pela editora Comic Zone em um volumão aqui, ó, é bem grande, tá? É um quadrinho grande, tem 228 páginas, como eu falei, capa dura, a lombada redonda e todo em preto e branco. E aqui logo no começo tem o prefácio, né, contando a história da criação, contando um pouco da história do Carlos Trillo, da importância dele enquanto quadrinista argentino, e também do Domingo Mandrafina enquanto ilustrador. E que ilustrador! É uma história que vale a pena ser lida.
Se você gosta de um quadrinho bem escrito e bem desenhado, eu recomendo aqui, fica a dica do A Grande Farsa, editora Comic Zone. Vou deixar o link aqui embaixo para você comprar, se você ficou interessado. E tem também o nosso link, se você for optar por comprar os seus quadrinhos, compra aqui utilizando o nosso link, que aí você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Espero que você tenha gostado, que eu tenha respeitado o seu tempo, que o vídeo não tenha ficado muito grande, e é sempre um prazer ter você aqui acompanhando a gente, tá beleza? Aqui embaixo tem também os links das nossas redes sociais, tem o nosso Facebook, nosso grupo, entra lá, vamos interagir, trocar uma ideia, tem o nosso Instagram também, e nós temos um canal no Telegram, onde eu coloco algumas ofertas, algumas coisas interessantes que eu acabo vendo por aí e quero compartilhar com vocês. Legal? Então é isso, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, comenta aí, vamos trocar uma ideia. Você já leu A Grande Farsa? Leu algum quadrinho argentino? O que você está lendo? Vamos conversar, porque é sempre muito legal trocar uma ideia com vocês. Eu agradeço mais uma vez a audiência por você estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Grande abraço, até mais!